Olá, pessoal! Sejam bem-vindos a mais uma aula. E nessa aula nós iremos falar de dilatação dos corpos. Bom, dilatação. Vocês já ouviram falar nesse fenômeno? Então, eu vou começar com a indagação. Você já tentou destampar, um material, um frasco de vidro e não conseguiu? Pois bem, quando isso ocorre, se você tentar mergulhar a tampa de vidro, a tampa do vidro em uma água morna e deixar alguns minutos, com certeza isso vai facilitar a abertura do frasco. Você saberia explicar por que isso ocorre, Por que facilita? Então, isso nós vamos explicar nessa aula sobre o fenômeno de dilatação. Então, a maioria dos corpos, eles se dilatam quando aquecido, quando há um aumento da temperatura. A dilatação térmica, ela é a variação que ocorre nas dimensões de um corpo quando submetido a uma variação de temperatura. Ou seja, nós vimos na aula passada sobre o calor, E o que é o calor, na verdade? O calor, ele é um aumento na energia cinética das moléculas, ou seja, quanto maior a temperatura de um corpo, maior é a agitação dessas moléculas. Com a agitação dessas moléculas, nós temos um efeito causado que chamamos de dilatação. Bom, essa dilatação ela pode ocorrer em sólidos, líquidos ou em gases, nos gases, também. Então, nós temos aqui uma ilustração. Como nós podemos observar nessa figura, nós temos a ilustração de algumas moléculas, E essas moléculas, quanto mais elas vibram, Quanto mais o estado de vibração delas for maior é o afastamento, médio entre elas, como nós podemos observar aqui. Quanto maior o estado de vibração dessas moléculas, elas tendem a se afastar por causa dessa rapidez, com que elas se movimentam. Então, isso provoca uma dilatação, nos objetos ou num corpo. Bom, nós vamos falar de coeficiente de dilatação. O coeficiente de dilatação, na verdade, gente, é uma constante proporcional que determina o comportamento de um material quando sofre uma variação, de temperatura. Quanto maior for o coeficiente de dilatação de um material, maior vai ser a sensibilidade à variação de temperatura. Então, o coeficiente de dilatação, na verdade, ele determina o quanto aquele objeto vai se dilatar, o quanto ele é sensível a uma determinada temperatura, Cada material tem um coeficiente de dilatação diferente. O vidro comum, por exemplo, se dilata mais que certos vidros especiais, como vocês já devem ter visto, uma travessa de vidro, que elas podem ir ao forno quando submetidas a uma variação de temperatura. Elas, então, não sofrem nenhum dano, ou seja, não racham, Nós dizemos, então, que o vidro comum, ele possui um coeficiente de dilatação menor, Ele sofre um coeficiente de dilatação maior do que os vidros especiais. Por exemplo, se eu pegar uma barra de vidro comum de 1 metro de comprimento, por exemplo, ia dilatar, o dilatamento, iria sofrer uma variação de mais ou menos 0,9 milímetros quando ela fosse submetida a uma temperatura de 100 graus Celsius. Agora, se eu pegar essa mesma barra de vidro, agora com uma barra de vidro
especial, o mesmo tamanho, né, de 1 metro, ela iria sofrer uma dilatação de 0,3 milímetros, como nós podemos ver. Então, a gente consegue ver essa diferença de dilatação em vidros comuns e vidros especiais. Isso ocorre por quê? Porque o vidro comum, ele possui um coeficiente de dilatação muito maior, então ela tem uma tendência muito maior a se dilatar do que os vidros especiais, né? São esses vidros que podem ser aquecidos e não sofrer nenhum dano. É por isso, né, que em pontes, viadutos, trilhos de ferrovias, nós podemos encontrar um espaço livre ali. Acredito que você já tenha ouvido falar ou mesmo visto, entre as peças ali, né, que permitem essa dilatação, né, desse material para evitar deformações, né, como vocês podem ver aí na figura. Aqui na figura nós temos uma ponte e essa ponte, ela devido à temperatura alta, né, talvez do sol, ela sofreu essa rachadura, por conta da dilatação. Então, nós temos aqui um exemplo, né, um trilho do trem, que ele possui esse espaçozinho. Aqui nós temos, né, esse viaduto, essa ponte, que elas possuem esse espaço justamente para evitar que essa dilatação venha ocasionar uma tragédia, né, e uma rachadura, numa deformação maior. Então, nós temos também, né, a dilatação dos gases. Ao mesmo tem uma inquietação nas moléculas, né, que faz com que elas se expandam e assim aumente o volume, ou seja, dilatado. Aqui nós temos, nessa ilustração, nós temos um balão que está mergulhado numa água com gelo, né? Dentro nós possuímos um certo gás, e essa água, quando entrou em contato com o gelo, o gás que tinha dentro sofreu uma compressão, né? Quando ele foi submetido, por exemplo, a uma água com uma temperatura fervente, nós podemos observar pela ilustração que as moléculas, elas já sofreram uma agitação bem maior, ou seja, o nível de agitação dessas moléculas aumentou mais ainda, aumentou a velocidade, né, com que essas moléculas se agitam. Com isso, aumenta o volume desse gás, né, sofre essa dilatação. Aqui, gente, só para fixar melhor, nós temos uma tirinha onde o homem, né, fortão aqui, tenta desatarrachar uma porca. Ele diz: não consigo desatarrachar essa porca. Aí esse outro homenzinho aqui, né, vai dizer: eu consigo. Ele ficou pensativo, mas como, né? Ele deve ter pensado: eu sou bem mais forte. Aí o que foi que ele fez? Ele pegou essa porca e aqueceu ela. Olha só como vocês veem aqui na ilustração. E aí ele conseguiu, né, desatarrachar essa porquinha. Então, o que nós tiramos, né, de lição dessa tirinha? O que aconteceu foi o seguinte: ao aquecer essa porca foi colocada nesse parafuso, provavelmente ele estaria dilatado. Então aí está numa temperatura bem mais baixa, né, onde permite que a porquinha se comprima. Então, o que ele teve a ideia de aquecer. E aquecendo essa porca, ela vai fazer o quê? Se dilatar. Então, vai, como nós vimos lá no começo, né, da aula, como é que nós conseguimos desatarrachar aquecendo?
ela se dilatou, se expandiu. Então, como ela se expandiu, ficou mais fácil de desatarrachar. Então, gente, essa foi a nossa aula de hoje. Espero que tenham compreendido esse efeito de dilatação dos corpos, né? Nós temos também a dilatação nos líquidos, nós falamos nos gases. A dilatação no líquido, ela sofre, na verdade, gente, uma dilatação anômala, que nós chamamos. Tem um certo grau da água que, quando ela entra a 0 graus Celsius, né, a temperatura de 0 graus Celsius, ela se dilata. Ao invés de se comprimir, ela se dilata, né? Alguém já deve ter visto aí na geladeira de casa, quando você coloca uma garrafa d'água no congelador, você percebe que a garrafa, né, quando ela não fica inchada, ela estoura. E ela estoura por quê? Porque a dilatação da água é bem maior, o coeficiente de dilatação da água é bem maior, e quando ela sofre essa variação de temperatura de 4 graus Celsius, ela se expande, né? Ela começa a se expandir maior, ter uma expansão maior do que a garrafa. Então, nós ficamos por aqui e até a próxima aula.